Olá, muito boa tarde. Identidade e pacto no mundo global é o tema do 2º Congresso Nacional das Escolas Católicas, que está a decorrer em Fátima, e onde gravamos este programa precisamente para analisar as implicações do pacto educativo proposto pelo Papa Francisco e num contexto muito específico, o contexto interreligioso. Gravamos, por isso, este programa no decorrer desse congresso e cumprimento todos os participantes desde já. Muito boa tarde. Obrigado também por participarem desta forma no programa Eclésia e, sobretudo, os convidados para este debate. João Paiva, professor universitário, que aqui representa a Igreja Católica, se assim podemos dizer, ou fala pelo menos nessa convicção de cristão crente católico. Khalid Jamal, que é da Comunidade Islâmica de Lisboa. E João Pereira, pastor na Igreja Presbiteriana. Contaremos também neste nosso programa com um depoimento de Paulo Borges, que nos falará também a partir da sua experiência do budismo. E podemos avançar desde já para este debate, precisamente para tentar perceber que novidade traz o Papa Francisco com este pacto educativo. Nós ouvimos falar em muitos programas políticos da necessidade de fazer um pacto de regime, ouvimos falar na necessidade de apostar na educação. O que é que o Papa Francisco quer com este pacto educativo? João Paiva. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui e a conversar sobre este tema tão interessante. De facto, a mim parece-me que o pacto educativo, que eu estudei um pouco melhor, já conhecia, mas depois de ter tido este convite, é uma síntese espetacular, enfim, do pensamento charneira do Papa Francisco, projetado na educação, que é, aliás, o palco do mundo, não é? Quem trabalha em educação sabe bem que a escola espelha a nação e que os desafios da humanidade estão aqui na escola e é, portanto, também na escola que se alavancam as coisas mais importantes. Um dos compromissos está relacionado com a escuta e eu aqui faria este sublinhado até com algum sentido autocrítico. Antes de mais até também, não? Sim, antes de mais pessoalmente, porque eu sou um defensor teórico da escuta e um mau praticante, portanto tenho evoluído, muito, diria eu. É verdade, tenho evoluído, mas não o suficiente. Para mim, em teoria, está visto que as relações em geral e as relações pedagógicas vivem da escuta, mas quando eu me distraio, antecipo-me na palavra, gasto a palavra e não raras vezes sou moralista em vez de aceitador e escutante. E depois também sou capaz de reconhecer, há pouco foi dito, e deixou-me aqui um pouco aflito, que eu represento de alguma maneira, eu sou um católico, enfim, é verdade, apostólico romano, e com muito gosto, mas é verdade que também aqui gostava de convocar algum sentido autocrítico para nós católicos, que, enfim, embora de forma talvez não tão desvirtuosa quanto eu, quando nos distraímos, também substituímos a escuta e a abertura total ao outro pelo excesso de palavra e pelo moralismo. Há também, nas entrelinhas de todo o compromisso, de todo o pacto, um convite muito grande a propósito do diálogo interreligioso para a abertura, não é? E, portanto, para nós cristãos católicos, e precisamente inspirados no Evangelho e em Jesus de Nazaré, o diálogo em geral e o diálogo com as outras religiões e com as suas verdades e com as suas coisas preciosas é um lugar fundamental e não negociável. E, portanto, deixava estes dois primeiros toques da escuta e do diálogo. E já vamos explorar, sobretudo, essa dimensão do diálogo em ambiente interreligioso. Antes, Khalid, o que é que este pacto educativo diz, por exemplo, a um islâmico? Permitam-me começar com o Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muitos de vós saberão que é o cumprimento que nós muçulmanos usamos para nos cumprimentar mutuamente, não só no universo da fé islâmica, mas hoje a outros irmãos de fé, neste caso à comunidade cristã, em particular aqui ao auditório. Eu gostava de começar por, mesmo antes de alguma forma assinalar aquilo que são os contributos deste pacto, sublinhar a sobeja importância da educação e, em particular, a educação religiosa. Isto, para mim, é importante, particularmente porque fui pai há coisa de 1 ano e meio e, naturalmente, que até então tinha-me debruçado sobre o tema, mas não na primeira pessoa. E, portanto, existe no seio da sociedade uma convicção, enfim, recente, instalada, se me permitem, que, no fundo, dá conta de
que os mais novos podem fazer as suas escolhas e têm a liberdade para fazer as suas escolhas também no seio da sua fé, mas que podem e devem fazer essas escolhas em idades mais avançadas da sua vida. Ora, para mim isso é um profundo erro em termos de interpretação. Diz o sábio povo que é de pequenino que se torce o pepino e, portanto, é preciso ensinar os mais novos a conhecer Deus e a falar da sua convicção religiosa e a não terem receio de expor a sua convicção em esfera pública. Dito isto, os contributos que eu assinalo mais importantes neste pacto educativo, em primeiro lugar, é a criação de uma cultura de diálogo. Extremamente importante. Poderá parecer menor ou uma lateralidade, mas é importante que se diga porque, infelizmente, nos tempos mais recentes, como sabemos, repletos de desafios, nós, a humanidade em geral e em particular em alguns cheios ou em alguns setores, temos tido alguma dificuldade em acolher e acautelar no seio da sociedade civil uma cultura de diálogo. Uma cultura de diálogo que permita um respeito para com o próximo, que permita, atenção, que o diálogo não sugestiona nem de alguma forma aponta na conversão do próximo. O diálogo simplesmente implica que eu não só tenha a consciência daquilo que eu sou e nessa consciência ou autoconsciência daquilo que são as minhas convicções, naturalmente que entramos em diálogo com a convicção e a consciência do próximo. Mas esse será um meio para atingir muitos dos compromissos que são expostos no Pacto Educativo? Será essa a via do diálogo? Porque o Pacto é bem concreto e aponta para objetivos bem específicos. Eu acredito que sim, porque, repare, é preciso refletir sobre este Pacto e sobre os enormes compromissos que ele almeja e desconstruir a ideia de que a diversidade não é uma riqueza, que também é uma convicção que muitas vezes temos, e que quem é diferente de mim, ou essa diferença, representa ou constitui uma ameaça. Ora, não é isso que se trata, não é? No fundo, o diálogo permite que eu tenha, como eu disse há instantes, a convicção daquilo que eu sou por reflexo e por, se quiser, em comparação com aquilo que é o que o meu vizinho, que o meu irmão do lado acredita, e eu acredito que essa cultura de diálogo pode ser materializada. Mais dois aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, a questão da mudança. O Pacto fala na mudança. A mudança deve-nos impor um dinamismo e uma agilidade próprias. Nós, como seres humanos, temos, faz parte da nossa natureza sermos naturalmente avessos àquilo que é diferente e a uma cultura de mudança. E, portanto, eu acho que este é um aspecto bastante importante que eu gostava de sublinhar. E depois outros dois aspectos. Por um lado, a inclusão, tão importante e tão falada. Eu, há coisa de uns dias atrás, recebi um cartão de visita de uma diplomata que estava escrito em braille. E a primeira pergunta que naturalmente me ocorreu foi por que razão é que ela tinha posto o cartão em braille, se ela dava o cartão de visita a muitas pessoas invisuais. E ela disse que não, que o objetivo de... Primeiro tinha tido uma primeira experiência na Índia, onde a colega do lado, que era também diplomata, era invisual. Mas o que ela pretendia era despertar em todos aqueles a quem ela dava o seu cartão de visita uma dinâmica de inclusão, digamos assim. Parece-me um excelente exemplo que ilustra bem. E por último, falarmos da educação, naturalmente. A educação, como sabemos, é uma importante, para não dizer indispensável, ferramenta que nós que devemos ter em conta, naturalmente, nesta onda de proporcionarmos aos mais jovens uma experiência de diálogo e aberta, no fundo, a conseguir olhar a realidade do próximo. João Pereira, na sua experiência de pastor, de professor, que contributo este Pacto Educativo veio trazer? Algum aspecto que lhe pareceu completamente oportuno e novo para a atividade, seja pastoral, seja académica? Há muitos. Boa tarde a todos. Isso é bom. A primeira nota que eu faço ao ler este pacto, ao ler a Declaração de Fraternidade, que são talvez dois documentos que se completam porque eles trabalham dentro da fraternidade, que acho que é a última etapa que está a ser trabalhada pela própria Igreja Católica neste sentido e desenvolvida, eu não pude deixar de associar a proposta deste pacto e aquilo como ele foi conseguido e trabalhado ao longo dos anos, não pude deixar de associar a uma palavra que nos é muito cara, mas que às vezes tem muito mofo, que é a palavra profeta. Porque, para mim, este pacto é profético. Profético no mais puro do sentido do que é ser um profeta.
Profeta é aquela pessoa que, a partir da presença, da intuição, cada um fará a sua leitura, tem a capacidade de ler a situação de vida atual de um povo, no caso concreto é do mundo, tem essa capacidade de a ler, tem a capacidade de chamar a atenção, colocando os dedos nas feridas, e a capacidade de apontar caminhos. E este pacto, eu penso que ele faz isso, sobretudo pensando que estamos a falar de uma comunidade educativa de 2.000 universidades católicas no mundo inteiro, 500.000 professores, mais de 5 milhões de alunos católicos que no mundo inteiro estão diariamente, desde as escolas até às universidades, e para não falar das milhares de paróquias, que sempre foram espaços de educação, de formação e de profecia. O Pacto Educativo, eu penso que ele é um desafio que é colocado, sobretudo além da diversidade, ele convoca toda a sociedade. Eu acho que isso é muito interessante. Para mim é uma nota importante. Quando estamos numa comunidade, numa igreja ou numa escola católica, a propósito, eu gosto muito de falar da Igreja Católica, que é um nome muito interessante. Para mim ele é expandido, porque eu também digo que creio na Igreja Católica, no sentido de universal, certo, no sentido de plural, mas una. E nós vamos tentar, enfim, procurar alguns aspectos bem mais concretos deste Pacto Educativo, porque eles existem, e perceber até que ponto é que as várias religiões podem contribuir para que seja de facto efetivado. Contamos ainda com essa experiência do Paulo Borges, da forma como olha a educação, e proponho a quem nos vê lá em casa, recordando que gravámos este programa durante o 2º Congresso das Escolas Católicas, proponho a quem nos vê lá em casa e também aqui a quem participa aqui neste Congresso, que possamos ouvir desde já Paulo Borges na sua abordagem a este tema da educação, a partir, claro, do tema que nos convoca, que é o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Saudações cordiais a todos, e quero começar por dizer que é para mim uma honra poder partilhar convosco este pequeno depoimento sobre o Pacto Educativo Global do Papa Francisco, proposto pelo Papa Francisco, pessoa pela qual nutro a maior admiração. Reconheço muito nesta proposta porque me parece ser uma proposta de transformação profunda da cultura e da civilização, no sentido de colocarmos as nossas vidas individuais ao serviço do bem comum, ao serviço da comunidade, não só dos seres humanos, mas da comunidade de todos os seres vivos, do próprio planeta. Apenas gostaria de propor, numa perspectiva pessoal, claro, inspirada também pela via que sigo, a via do Buda, mas sobretudo numa perspectiva pessoal, que este desafio não pode ser deixado apenas à nossa compreensão intelectual e ao reforço da nossa vontade. Ele tem que ser enraizado na nossa vida interior. Nós temos que redescobrir a vida contemplativa, porque a nossa cultura e civilização dominantes têm desenvolvido unilateralmente a vida ativa, esquecendo a vida contemplativa, a vida interior. Então, para podermos implementar este pacto, nós temos que mudar a percepção de quem somos, do que é a realidade e da nossa relação com a realidade. E para isso é fundamental redescobrirmos as artes contemplativas, tão presentes na tradição cristã como em todas as grandes tradições espirituais. Nomeadamente hoje há uma investigação neurocientífica profunda sobre os benefícios e efeitos da meditação, e, nesse sentido, um neurocientista cujo trabalho acompanho, o professor Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, fala-nos da possibilidade de transformarmos a nossa civilização e a nossa sociedade através da implementação do que eles chamam os 4 pilares do bem-estar, em alternativa aos 4 pilares do mal-estar. O primeiro pilar do mal-estar é a distração compulsiva, hoje agravada pelo excesso de uso dos smartphones e dos recursos tecnológicos. Nós estamos quase sempre distraídos, não estamos no momento presente, e a alternativa é cultivarmos atenção ao momento presente. A alternativa é cultivarmos consciência do que está a acontecer no momento presente, porque a vida só acontece no momento presente. O segundo pilar do mal-estar é o sentimento crescente de solidão, no sentido de uma desconexão em relação aos outros e ao mundo. E a alternativa também são as práticas contemplativas que visam abrir o coração e reconhecer que todos aspiramos igualmente a estar bem, a estar em paz e a ser felizes, e desejar isso aos outros como desejamos a nós. O terceiro pilar do mal-estar é
a identificação compulsiva com narrativas negativas e que tem a ver com a nossa identificação com os pensamentos, que na sua esmagadora maioria são involuntários e tendem a ser negativos. Em alternativa, podemos cultivar meditativamente o insight, a descoberta de que há pensamentos, há emoções, mas nós não somos isso. Isso não nos define em absoluto. Há em nós consciência para além dos pensamentos e das emoções. E há em nós um fundo bom e virtuoso, que é, no fundo, o nosso potencial sagrado ou divino, conforme a linguagem que quisermos usar. E a meditação leva-nos a descobrir diretamente isso. E descobrindo esse espaço, nós descobrimos que não estamos separados dos outros, não estamos separados da Terra, não estamos separados da realidade como um todo. Essa é a grande e a mais revolucionária descoberta que podemos fazer. E, finalmente, o quarto pilar do mal-estar é a crescente falta de propósito para a vida, e a alternativa é cultivar propósito. Mas um propósito que não se esgote na busca do sucesso exterior. Um propósito que tenha a ver com levar uma vida mais resiliente, uma vida em que nós estejamos disponíveis para aprender mesmo com o insucesso, com os fracassos aparentes. Uma vida em que nós possamos ter como objetivo, na verdade, desenvolver os 3 pilares anteriores: estarmos mais conscientes, sermos mais solidários, estarmos mais conectados, termos mais amor e compaixão e, finalmente, descobrimos que nós não somos os pensamentos fugazes e as emoções errantes. Somos algo muito mais vasto do que isso. A contemplação, a meditação, a oração podem ajudar-nos muito nesse sentido. Isso pode ter hoje e deve ter uma expressão laica, e creio que esse é o método mais eficaz para implementarmos os 7 aspectos, os 7 pilares do Pacto Educativo Global proposto em boa hora pelo Papa Francisco. Redescobramos, pois, a vida interior, redescobramos a vida contemplativa, porque daí vem uma nova ação no mundo, uma ação muito mais esclarecida, enraizada na paz, no amor e na compaixão. Bem-ajam, é isto que eu gostaria e tenho todo o prazer de partilhar convosco. Bem-ajam. Em torno desta última palavra, global, mundo global, pacto educativo global, como é que nós lá vamos chegar? E, sobretudo, como é que lá vamos chegar em contexto interreligioso, onde, infelizmente, muitas vezes somos mais propensos à divisão do que à união? Isto, digo entre igrejas, digo dentro da mesma igreja, como é que nós lá vamos chegar? Esse, aliás, é um dos apelos, não é? Que é a mobilização global de todas as pessoas, e isto é muito importante. À sua maneira, cada professor é um profeta. E então os que fazem investigação são verdadeiros profetas. Vão à vida, seja no aspecto social, no aspecto tecnológico, procuram para transformar e para passar esse conhecimento. Mas um professor que esteja em qualquer escola está a passar mudança, está a passar a informação, está a trabalhar a esperança, está a trabalhar o amanhã. E a questão das famílias ou das pessoas, ou de viver naturalmente a fé, seja a nível global, seja a nível local, é que muitas vezes deixamos de saber viver uns com os outros. Muitas vezes não temos tempo para o fazer e para o viver. Ou fizemos vivências estanques. Por exemplo, o conhecimento muitas vezes fica na universidade. Tem dificuldade em ser passado às pessoas. E eu diria aqui esta globalidade descendente, ou seja, passa do topo para aqueles que vivem. E isso tem que ser treinado. E eu tenho uma boa notícia, que podemos falar mais à frente, é que isso é relativamente fácil desde que nos empenhemos nisso. E o global passa por aí. Mas em termos da globalidade, talvez a Igreja seja, neste momento, o último recurso que verdadeiramente é global, que verdadeiramente é transversal a todas as áreas da vida. Talvez a Igreja seja neste momento... E quando fala em igreja, fala nessa dimensão crente? Mesmo Falo na que em diferentes dimensão igrejas? crente. Na dimensão crente. E aqui falo na dimensão crente. E, portanto, talvez seja o espaço em que, se eu estiver de Portugal e for a um outro país, entro e sinto que estou em casa. Porque na Igreja nós não escolhemos as pessoas. Aliás, o Pacto fala disso. Nós não escolhemos as pessoas com quem vivemos. Na nossa família só escolhemos uma. O resto é tudo por acréscimo. E temos que lidar com elas. E nas comunidades também. Mas gostava de vos ouvir ainda sobre este tema do entendimento necessário, do diálogo que acontece naturalmente entre conhecidos e amigos, mas institucionalmente. Que passos é necessário dar? Khalid?
Ora bem, a declaração, enfim, de Abu Dhabi, que eu tive o privilégio de assistir, enfim, aquele momento mágico e absolutamente transformador, foi provavelmente o passo mais importante. Faz-nos crer que tanto o Papa Francisco como o Imam de Al-Azhar se investiram pessoalmente nos compromissos que assumem na declaração e sublinhando naturalmente, ou culminando, se quiserem, com aquele abraço que, no fundo, demonstra que os gestos são mais importantes, porventura, e as imagens hoje, nesta era, valem mais do que as palavras. O acolhimento deste pacto no seio, por exemplo, de uma comunidade islâmica deve ser total, na medida em que, em princípio, os líderes estão investidos e comprometidos na criação dessa cultura de diálogo, dessa cultura de convergência, num mundo que, em princípio, tem uma tendência mais para a divergência do que para a convergência. Eu, curiosamente, na identidade e pacto no mundo global, ia só focar aqui um bocadinho a questão da identidade, também num sentido algo crítico, e falando aqui do lado de católico apostólico romano, que nós devemos ter uma grande despreocupação com a identidade. E precisamente inspirados num tal Jesus de Nazaré, que não tinha bandeiras a priorísticas, mas que simplesmente vivia e se abria. A identidade aparece de forma natural, como o Khalid bem disse, somos diferentes, graças a Deus, mas as coisas vivem precisamente da abertura e do diálogo. Não é preciso estarmos a prioristicamente a afirmar a nossa identidade, que muitas vezes, quando assim é, o que faz precisamente é bloquear e fechar e erguer muros. O João Pereira acabou por insinuar a questão da casa comum, que por algum motivo me parece é o último compromisso, porque de alguma maneira ele também alberga esta ideia da casa, tem tudo a ver com o que andamos a falar aqui. Todos nós, nas nossas instituições, promovemos um diálogo radical com a natureza, porque sabemos também que é um excelente expediente de amortecer um bocadinho a hiperdigitalização, mas na realidade esta ideia da casa comum faz a festa, não é? Nós, quando dialogamos, vamos precisamente à casa do outro, ouvimos o que ele tem para dizer, vamos escutar e depois retornamos à nossa casa, precisamente porque temos uma identidade, mas temos esta consciência de que a casa é uma só e uma casa cheia de abundância e de vinho, como convém. Agradeço-vos terem estado aqui neste debate sobre o Pacto Educativo do Papa Francisco e integrados no Congresso das Escolas Católicas. Agradeço também a atenção de todos os participantes ao longo deste diálogo que aqui tivemos. Os trabalhos deste Congresso, esses, pode continuar a tomar conhecimento do que aqui vai acontecendo, seja na Agência Eclésia, seja também neste programa, onde daremos conta nos próximos dias sobre os debates e as ideias que aqui foram defendidas. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.